Olá, turma. Pessoal, vamos lá para o nosso última parte aí do livro de vocês. A nossa aula vai ser bem breve hoje, porque só tem uma página de explicação, tá bom? Então, presta atenção aí, foco para a gente conseguir terminar aqui, tá bom? Pessoal, a gente hoje vai falar sobre o teatro elisabetano, ok? Então, vamos lá? Vamos lá. Teatro elisabetano. Enquanto as artes visuais se desenvolviam na Itália, na Inglaterra, governada pela rainha Elizabeth, um teatro vigoroso era criado por artistas como William Shakespeare, um dos nomes mais importantes da dramaturgia mundial. Com certeza absoluta, vocês já ouviram falar sobre William Shakespeare, porque ele é muito famoso até hoje e em qualquer lugar do mundo, certo? Então, com certeza, vocês já ouviram falar dele. Vamos lá. Nos seus enredos, muitas vezes a temática classicista da mitologia grega misturava-se ao imaginário medieval de santos, fadas, duendes e criaturas excepcionais. Explorou elementos trágicos e cômicos, em uma estrutura de tempo e espaço flexíveis para seus heróis. Então, olha só, os enredos dele trabalhavam o quê? A temática classicista da mitologia grega, então a gente vai ter a mitologia também como plano de fundo das peças teatrais do William Shakespeare, certo? E junto a ela, ele trouxe o imaginário do medieval, que era quem? Santos, fadas, duendes, criaturas que são excepcionais, certo? Criaturas que não existem, né? A gente sabe hoje que não existem. A obra de Shakespeare sobreviveu ao teatro elisabetano e deixou para a humanidade produções como Hamlet, Otelo, A Megera Domada, entre outros. Com certeza vocês já ouviram falar de Hamlet, né, de Otelo. Tem até filmes, né, pessoal, hoje sobre essas peças aí escritas pelo William Shakespeare. A Megera Domada, entre outros. Embora o número exato seja desconhecido, atribui-se a ele geralmente 38 peças, que revelam alguns momentos distintos de sua estética. A fase inicial de sua carreira é marcada por comédias e abordagens históricas, sendo representativas desse período peças como A Megera Domada, Henrique VI, Ricardo III, A Comédia dos Erros, Sonho de uma Noite de Verão, Romeu e Julieta e O Mercador de Veneza. Então, essas peças são peças que demarcam aí o início da carreira dele, onde ele utilizava-se de quê? De comédia e de abordagens históricas, certo? Outro momento da jornada dele ocorreu entre o fim do século XVI e aproximadamente o ano de 1608, quando passou a se dedicar às tragédias. Então, a partir desse período, né, nesse novo período, ele deixa de fazer obras voltadas à comédia e à abordagem histórica e passa a fazer, então, obras voltadas para a tragédia, certo? Entre elas estão diversas obras-primas como Hamlet, Rei Lear e Macbeth, certo? Macbeth. Na última fase da sua vida, dedicou-se à escritura de peças classificadas por alguns estudiosos como tragicomédias, ou seja, uma tragédia misturada com comédia, certo? Outras que misturavam elementos trágicos com aspectos cômicos, ou romances, segundo outros atores, estabelecendo nessa época colaboração com outros dramaturgos. São desse período A Tempestade e Conto de Inverno. Então, nessa época, ele mistura aí a comédia com a tragédia. Então, ele teve um momento que era da comédia, em seguida ele teve um momento da tragédia, e já no final de sua vida ele usa a tragédia junto com a comédia. Então, contar uma coisa que é uma tragédia, né, utilizando elementos de comédia, certo? Aqui vocês têm uma encenação de Hamlet, de William Shakespeare, tá? Essa imagem que tem aqui no livro de vocês. Bom, o que foi essa história do Hamlet? É uma peça situada na Dinamarca, que ela reconta a história de como o príncipe Hamlet tenta vingar a morte de seu pai, Hamlet, o rei, executado por Cláudio, seu irmão,
que o envenenou e em seguida tomou o trono, casando-se com a rainha. Então, essa história vai contar a história do príncipe, né? Que ele tenta vingar a morte do pai dele, sendo que o pai dele foi morto pelo próprio irmão. Né? O irmão envenenou o pai e tomou o trono dele, casando-se com a rainha. A peça traça um mapa do curso de vida na loucura real e na loucura fingida, do sofrimento opressivo à raiva fervorosa. Então, do sofrimento que ele tem, a raiva explosiva, certo? E explora temas como traição, vingança, incesto, corrupção e moralidade. A traição do filho, a vingança do Hamlet para com o irmão, o incesto do irmão com a rainha, né, que se casa com a rainha, a corrupção, certo? E a moralidade, que dá para se ver que é contra os princípios morais, né, que a gente tem aí na nossa sociedade, tá? Essa é apenas uma das histórias, tá bom? Depois disso, pessoal, na página 31 e a próxima página, vocês vão ter questões para fazer, tá? Então, o primeiro aí, vocês têm aí um diálogo da cena 5 de Romeu e Julieta. Então, essa é uma cena entre o Romeu e Julieta. E aí, o que é para vocês fazerem? Vocês vão reescrever essa cena, só que vocês vão utilizar a linguagem de hoje, a linguagem que a gente utiliza hoje, o vocabulário nosso. Por exemplo, na primeira tá assim: quem é aquela senhora que dá a mão àquele cavaleiro acolá ao fundo? Bom, geralmente a gente não fala assim, quem é aquela senhora que dá a mão àquele cavalheiro, né? A gente não utiliza esse linguajar de cavalheiro, né? E acolá, a gente também não usa hoje em dia. Então, vocês vão reescrever essa parte do texto, mudando as palavras para as palavras que você utilizaria hoje. Se fosse você que fosse escrever isso aí, como é que você escreveria? Como é que você escreveria? Ok? Vocês vão escrever aí. Combinado, pessoal? Depois vocês têm aí mais algumas perguntinhas básicas, tá bom? E então fica para vocês as atividades da página 31 e da página 32. Combinado, turma? Pouca coisa, não é? Certo? Um beijo para vocês. Até a nossa próxima aula.